Bom, boa noite, né? A gente está começando aqui o primeiro episódio do TaiaCast. E já me apresentando, eu me chamo Tati Nascimento, sou moradora de Itaiaçupeba há mais ou menos 30 anos. E convidei alguns amigos aqui que fazem parte desse projeto junto comigo. E aí eu vou passar primeiro para a Helena, se apresentar, falar um pouquinho. Fala para nós, Helena, quem é você? Nossa, que pergunta difícil. Para resumir ainda mais, eu sou Helena Ronck, sou filha da Wanda e também do Mário Ronck, lá de Itaiaçupeba. Que mais? Sou engenheiro florestal. Na verdade, eu acho que gostaria de falar uma história que pra gente seria importante, assim, até a gente pode ir direcionando nesse sentido. Estudei lá na escola, no Benedito, assim como todo mundo aqui. Saí para estudar fora, morei fora 12 anos, fiz graduação, mestrado, doutorado. E hoje, se é destino, eu não sei, estou de volta em Itaiaçupeba, fazendo parte diretamente com as ações que estão acontecendo lá, inclusive, e dando aula lá. Que máximo, Helena. Escolhe alguém aí, Helena, para falar agora. Vai, Tom. Ih, tá na minha Tom. frente. Nossa, que responsa. Primeiro... A gente fica cruzado, né? Não. Primeira responsa que tá com essa mesa aqui, E nem né? chamou da família, você viu que a consideração é grande aí, né? Isso mesmo. É irmãos, né, gente? Irmãos, vocês sabem como que funciona. Bom, primeiro, obrigado. Acho que é bem legal a gente... tá juntos aqui, a iniciativa é muito bacana, né? É uma iniciativa da gente mostrar o que tem em Itaiaçupeba, o que sai de Itaiaçupeba e volta para Itaiaçupeba, né, Helena? Isso vale a pena. Eu acho que isso é muito importante, não diferente de todos da mesa aqui. Eu também sou da terrinha, né? Minhoca da terra, né? Então também sou de Itaiaçupeba, filho do Pereira, né? Para quem tem um petzinho, né? Talvez já tenha ouvido falar do seu Pereira, seu pet Pereira, né? Dando um banho nos cachorrinhos lá e tudo mais. Filho do Pereira com a Noemi, tenho três irmãos, também toda a história, né? Em Itaiaçupeba. E eu acho que a gente tem em comum aqui que nós temos valores de lá, né? Eu acho que isso é muito forte entre... Que faz a gente voltar, Que faz a gente voltar, né? E até mesmo de valores, do que acreditar, né? Das coisas que a gente, de fato, leva ali como norte da vida. Então vai ser muito legal esse bate-papo, viu, gente? Se preparem, porque vai vir muita coisa boa e muita novidade, né? Não, Tati? Isso aí, muito como projeto. Sobrou pra mim escolher o Rafa, né? Então, beleza. Eu sou o Rafael. Eu sou filho da Wanda e do Mário, por coincidência, sou irmão da Helena. Pura coincidência. Pura coincidência. Sou de Itaiaçupeba, moro lá desde que eu nasci, faz alguns anos. Trabalho com tecnologia, sou um entusiasta de tecnologia, mas eu sempre procuro aplicar a tecnologia a negócios e como isso pode me deixar melhorar a vida de trabalho lá em Itaiaçupeba, né? Hoje eu estou trabalhando lá, é um trabalho que eu faço remoto, trabalho de casa, é uma das possibilidades que me permitiram voltar para Itaiaçupeba. Acho que isso é muito importante. Com certeza. E a gente poder explorar mais o mundo está tão transformado hoje, está tão moderno, e existem opções hoje que nos permitem ficar lá, né? Que um dos principais problemas que a gente tem em Itaiaçupeba é que ela é uma cidade dormitória, né? Sim. E a gente poder explorar esses formatos de trabalho que existem hoje é fantástico. Legal. Falaram 10% só, né, do que são, mas a gente vai puxando aí no decorrer. Bom, todo mundo falou um pouquinho do currículo, eu vou puxar um pouquinho também. Então, eu também estudei lá em Itaiaçupeba. Inclusive, nós tínhamos uma chapa do Grêmio juntos. Verdade. Eu não lembro qual era a minha função, vocês acreditam, mas eu lembro que eu não era presidente. Ou era você que era o presidente na época. O Rafa foi, Rafa foi, né? Eu não fui a presidente, mas depois que eles saíram, porque eles são mais velhos, depois que eles saíram, eu fui a presidente. E eu acho que tudo isso começou lá. A gente já era inquieto na nossa infância, na nossa adolescência. Eu lembro quando meu pai levava eu pra casa do Tom e ele não falava que ia lá, né? Nome? O nome de quê? Vulco? Era Vulco? Não, era o quê? Olha, Meta. o Vulco é do concorrente. Ela era da outra. Nossa, Ah, da não outra, lembro, cara. não lembro. Meta, Não, eu não movimento era. estudantil de Itaiaçupeba. Itaiaçupeba aí. Eu não lembro o nome, mas eu tava lá. A gente era da chapa Era isso. assim, ó. Acho que Vulco era da era concorrente, outra. Ela né? era Mas da tudo bem. outra. tudo Não, bem. eu estudava oposição, gente. A gente É. tem que estudar ano eleitoral, certo, né? Tá certo. Tudo bem, tá perdoado. Meu Deus do céu, ao vivo ainda o negócio. E aí,
quando a gente estava nessa questão de ser incomodado, né? A gente lembra que tinha muitos projetos na nossa época e todo mundo foi se desenvolvendo, foi, né, saindo. Eu também não estudei em Mogi, também estudei fora. Depois, agora eu estou fazendo mestrado em Mogi, o Tom também fez o mestrado. Então, a gente viu que era difícil a logística, porque eu saía às 5 horas da manhã, chegava 1 hora da manhã, já tinha que vir de novo, pegava ônibus, pegava trem, super complicado. E as pessoas foram saindo de lá e deixando de alguma forma, né? E a gente viu que nós precisaríamos fazer algo, né? Todos nós amamos aquele lugar. Esse ano, por exemplo, a gente vai ter o aniversário de Itaiospeba, que a gente estava falando, porém já se perdeu o desfile. E, nossa, eu lembro, agora eu quero que vocês lembrem também. Momento nostálgico. Não, lembra? A parte das fantasias. É verdade, a porta-bandeira. Não, e do que você foi de fantasia? Porque já teve Sítio do Pica-Pau Amarelo, já só teve... fui de aluno. Nossa. Mentira! Só com a Não camisetinha. quer falar. Mas teve alguma coisa. Eu lembro que eu não fui a Cuca, mas tinha algumas coisas assim, bem Eu acho diferentes. que eu sou bem mais velha do que vocês, né? Porque eu já Ah, tinha não, saído. Bem mais velho. Não, Com tudo certeza bem, não. Sou 4 anos, mas eu não peguei o Rafa no ensino médio junto comigo. Não pegou. Entendeu? Então, tipo, vocês são de uma geração, eu sou de outra. Da Amanda, Eu sou da turma da Amanda. A Amanda tá fugindo, mas ela tá com os projetos também. Então tem muita gente boa, muita gente que teve muito fruto, mas que às vezes não tá voltando, né, pra continuar todo o trabalho que os nossos pais fizeram. E aí, com esse inconformismo, há 2 anos atrás, eu junto com o Tom, a gente iniciou um projeto em Itaiá para desenvolvimento dos empreendedores, das pessoas para gerar renda, empregabilidade através do empreendedorismo. Eu fui como professora, o Tom como gestor do Sebrae. Tom, fala um pouquinho desse projeto para nós. Boa, Tati. Acho que é muito legal, né, a gente compartilhar, porque aí, falando um pouquinho da minha trajetória, né, eu sou docente, né? Sou professor universitário aqui na Universidade de Mogi das Cruzes, para os cursos de ADM, negócios. Mas eu também tenho uma trajetória no Sebrae, né? E o Sebrae ele tem esse viés importante, que é um viés de desenvolvimento econômico de um território, de uma localidade. E aí a gente vê, né, o Sebrae com iniciativas aqui no Alto Tietê, trabalhando Sabaúna, trabalhando algumas regiões como Manoel Ferreira, regiões de Salesópolis e tudo mais, e aí bate aquilo, né, Tati? Gente, Itaiospeba tem um monte de coisa que dá pra gente desenvolver a parte econômica, desenvolver a parte social, desenvolver uma série de coisas, né? Pessoas acreditando, né? E aí eu tiro o chapéu pra Helena e pro Rafa também, investindo em Itaiospeba, né, montando um negócio lá, levando gente para conhecer Itaiospeba, como tem outros negócios, outras iniciativas também. E aí surgiu essa ideia. A gente fez um bate-papo, né, Tati? A Tati, na hora, a gente conversou com o Rafa também. Vamos junto, vamos agitar, mas o que a gente pode fazer já de imediato, né? Então, o Sebrae tem, né, e a Tati é uma credenciada do Sebrae, para aplicar algumas capacitações, e ela conduziu um trabalho maravilhoso, que foi um trabalho de juntar pessoas que tinham interesse em promover esse desenvolvimento para Itaiospeba através do empreendedorismo. E o empreendedorismo é fantástico porque a gente não leva só dinheiro, né? A gente leva autoestima, a gente leva empoderamento, a gente leva uma série de coisas. Dignidade, né? Uma série de coisas vem nessa bagagem aí, junto com o empreendedorismo, né? E a gente tem várias outras ações, né, que vão se potencializar demais, né, para esse ano, né? Porque a gente precisa mostrar as coisas boas que acontecem, né? Eu acho que esse é um desafio nosso, né? A gente mostrar essas coisas. E a Tati fez um trabalho lá com o pessoal do artesanato, né? A Helena trabalhando com os jovens, junto com o Senar. Então, a gente tem muita coisa bacana, galera. Então, ó, você que está assistindo, qual que é o dever de quem está assistindo agora? Compartilhar. Sim. Né? Você tem que mostrar pra galera. Pô, a gente esqueceu desse texto, hein, cara? Você tem que mostrar. Antes de falar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. TaiaCast, né? Que é importante. Nossa, gente, vocês são compartilha esse vídeo. Eu aprendi com a minha filha, se inscreve aqui. É verdade, uma boa professora, Rafa. Mas isso é legal, né? Porque a ideia desse movimento, dessa iniciativa, é a gente tornar
dar publicidade para coisas bacanas que acontecem lá em Sim, Itaspeba, sim. né? Então a Tati vai ter, não vou dar spoiler, mas vai ter convites depois, né? Sim, e outra, né? A gente sabe que o compartilhamento gera crescimento e às vezes a gente vê essa resistência lá. Sim. Então eu saí, eu me dei bem e eu não vou ajudar o outro porque eu quero estar melhor. E não é assim, Sim. é compartilhar. E tem uma outra coisa também que eu acho, que é as pessoas, não sei se vocês compartilham disso, mas eu sinto que a gente tinha um complexo de inferioridade muito grande por ser de Itaspeba. Eu, quando saí, fui estudar em Botucatu, eu não falava nem que eu era de Mogi das Cruzes, quanto muito menos de Itaspeba. Porque a gente acreditava que o desenvolvido é a cidade, sabe? Então eu falava que eu era de São Paulo. Sabe, eu tava no interior, mas eu falava que eu era da cidade. E aí depois você fala que você é de Mogi, e vai se apropriando um pouco mais, você vai entendendo, e depois você vê o lugar, não, eu sou de Itaspeba, né? E aí a gente consegue, quanto mais a gente sai também para estudar, não sair do lugar para estudar, porque hoje eu acredito que a gente não precisa mais. Tem tá muita, fácil, tem muita né? estrutura Facilitou. já pra gente ficar no mesmo lugar e se empoderar, né? Mas a gente começa a entender e começa a escolher ficar em Itaspeba por escolha, né? Eu acho que isso é muito legal. E poder se desenvolver economicamente dentro de um contexto, de uma realidade que é totalmente diferente de uma cidade, e a gente conseguir tornar esse desenvolvimento responsável, sabe? A gente conseguir gerar renda responsável, cuidando do lugar. Eu acho que é isso que Itaspeba precisa. Ela não precisa vir para a cidade, sabe? E isso... E nem a cidade, né? Nem essa estrutura que a gente tem hoje na cidade precisa também ir para Itaspeba. Sim. Exatamente. A gente pode ter uma A realidade não ser estruturas, Desenvolvimento, né? A não ser estruturas de educação, saúde, estruturas de básicas. Mas né? a gente viu que é possível levar, né? Sim, A gente fez sim. isso. Então, às vezes, as pessoas não têm. A gente viu nas reuniões de bairro que a gente estava participando, a questão da mobilidade, que é difícil. E como era, né, gente? A gente tinha que pegar um ônibus, aí se você tava aqui de manhã e tinha alguma coisa à noite, você já não vinha da noite porque você tinha que ficar horas. Fora as pessoas que moram em bairros como São Sebastião, que é mais longe, enfim. Então, tem essa dificuldade, mas a gente pode facilitar. E aí, esse inconformismo fez com que a gente tivesse mais alguns passos. Então, a gente começou aquele projeto, mas não continuou de uma forma efetiva. Continuamos, as pessoas que tinham condições continuam vindo em algumas oficinas e tudo mais. A gente viu a necessidade do que eles pediram, curso de confeitaria, gestão e tudo mais. Teve uma unidade dos empreendedores, e aí eu nem imaginava o tanto de empreendedor que tinha, que participou, que foi bem legal. Então gera renda lá também. Não tenho costume, às vezes, de comprar, fazer, igual os judeus, né? Circular o dinheiro entre eles lá. Então a gente precisava pensar nisso também. Uma economia circular, né? Mas, né? A Helena veio de uma forma, assim, super bacana. A gente estava no parque, eu estava falando da pesquisa, né? De mulheres em vulnerabilidade, porque lá também existe um número bem grande de violência contra a mulher. Normalmente era rural, né? E até a questão da ambulância é difícil, né? Porque a minha mãe, por exemplo, faleceu e um dos motivos foi a demora do socorro. Então, assim, N coisas. E aí eu podia falar, olha, agora eu não preciso de nada disso, estou em outro lugar, dane-se o lugar. Mas pelo contrário, né? Eu acredito que a gente precisa trazer essa transformação, essa mudança para o bairro de uma forma melhor. E se a gente, pelo menos, não perder tudo aquilo que a gente construiu historicamente, né? Aquela questão das famílias, dos festivais de inverno, das festas que tinha, né? Das pessoas ficarem na praça. Conversando. Brincar na praça. Nossa, gente, você passa na praça lá, hoje... 8 horas da noite e não tem ninguém. Não tá tendo nem a iluminação. Então, Quem eu acho cobra? que são essas coisas, né, que vai incomodando, né? Que vai, o que está se perdendo? O que está acontecendo? Né? E eu acho que a gente está num momento de, além de pensar em rever algumas coisas nesse sentido, tenho certeza que não são só 4 pessoas que estão incomodadas com isso. Tenho certeza que muitos do que estão assistindo falam, isso também me incomoda. A gente já tem uns indicadores disso. Já. E a gente precisa dessas pessoas conosco para ter força. E aí é isso mesmo, Tati. Aí, se você está assistindo, você se sente incomodado com algumas coisas que a Tati comentou aqui, vem com a gente. Né? Acho que agora nós estamos com esse momento, né? E a Sati com essa abertura maravilhosa para construir, para ouvir, para participar, né? Unir, né? Como é que a gente pode
se movimentar. E quando eu digo se movimentar, é sair desse momento que não tá tão legal, né? O que a gente pode fazer de diferente? Nem que seja, vamos fazer uma festa junina, vamos organizar o desfile que a gente começou falando, né? Sim. Como é que a gente pode criar essas conexões? Então, acho que é o momento de ganhar. E a Helena começou, né, topando esse desafio que a gente vai falar aqui, que eu acho que é Corajosa. algo de desbravar, né? E aí, como uma boa irmã, eu faço isso com a Tabata, e a Tabata também foge de mim, mas arrastou o Rafa, e eu queria que vocês... Ele já queria, viu, Eu queria que gente? vocês Na verdade, foi o dois... contrário, né? Ah lá, Eu também começou. acho. Na verdade, foi o começou. contrário, mas... Irmãos. Foi o contrário, mas... Fala pra nós, o que é a SAT? O que é esse símbolo? Da onde veio? Antigamente a gente sabia que existiam pessoas que cuidavam da SAT, mas às vezes era de uma forma um pouco diferente. E o que é a SAT? Por que despertou em vocês o interesse de entrar nesse novo desafio? Conta pra nós. A SAT é uma associação de amigos de bairro, né? É uma sociedade, uma organização da sociedade civil com mais de 6 décadas de existência. Então, hoje, né, para a nossa geração e para algumas gerações passadas, acho que a SAT começou tem 20 anos. Mas ela já existe há mais de 60, né? Acho que foi no ano passado, ou esse ano ela fez 63 anos. Foi esse ano. Só que durante esse tempo todo, ela passou por N diretorias, né? Uma associação de bairro, então ela passou por N diretorias, N gerações que tinham seus... Mas sempre o intuito principal, né? O propósito da SAT era trazer essa representatividade para o distrito de Itaiaçupeba. Rafa, então, para fazer parte da SAT, qualquer pessoa de lá pode. Qualquer pessoa. Sim. Né? E isso é legal, gente, a gente falar, porque a SAT está aberta para qualquer um poder ir participar, e é esse o objetivo, né? Eu acho que a gente consegue colocar depois nas inscrições, né? Então, se você estiver acompanhando, vai ter um link aqui embaixo. A gente coloca o link para você se inscrever, para saber mais informações. Também, se já quiser dar uma pausa no vídeo e já procurar o Instagram da SAT, é SAT_Itaiaçupeba. E aí você procura no Instagram, lá tem bastante informação sobre os projetos que estão acontecendo hoje, né? E qual é a transformação que a gente está colocando. Mas o bacana da SAT, assim, que ela passou por esse tempo e há uns 20 anos atrás tinha uma área, né? Ela já estava uma gestão, assim, existindo e respirando por aparelhos ali, né? E aí tinha uma área da Sabesp grande lá em Itaiaçupeba. A Sabesp teve um papel importante na história de Itaiaçupeba. Positivo e negativo, mas né, não vamos entrar nesse detalhe. E aí tinha uma área que era uma área operacional, que foi inclusive a área onde as pessoas moravam ali, os funcionários da Sabesp moravam. E essa área ia para leilão, porque a Sabesp, com o tempo, ela começou a automatizar algumas tarefas e não precisava mais dessa estrutura lá. E aí uma das pessoas pensou, né? Uma das pessoas, foi meu pai, pensou e falou, olha, coincidência, isso não pode acontecer, isso é de Itaiaçupeba. Não dá pra gente pegar essa área, deixar ser leiloada e ter uma outra coisa aqui que não seja pro benefício dos moradores. E aí pensou, o que eu vou fazer? Reuniu mais alguns amigos, sabia que a SAT existia, né? Sim. Então procurou documentação, tudo, fez eleição, montou, reanimou a SAT e aí junto eles escreveram. E teve um movimento, né? Na época, a gente está falando de quase 20 anos atrás. Teve um movimento com os jovens, né, que eram daquela geração, Didi, o Ricardo, Pedro, uma galera junto. Teve uma mentoria para eles aprenderem a escrever projeto, e escreveram um projeto muito fantástico para apresentar para a Sabesp. E a Sabesp, então, ela deixou que a SAT desenvolvesse ali os seus projetos, né? Concessão ali da área, uma concessão, né? Ela fez um contrato de comodato por 5 anos e foi se renovando a cada 5 anos. Isso deu de potência para a SAT, um negócio absurdo. E o projeto inicial era justamente para desenvolver atividades empreendedoras. Então, já tinha essa dificuldade de mão de obra especializada em Itaiaçupeba, porque as pessoas saíam, iam estudar fora, acabavam trabalhando nos outros lugares. E não lá. Não ia dar tanto retorno, né? Não ia dar tanto retorno. Mas também as profissões que existem lá, elas não eram valorizadas, né? E até hoje, tudo que está à margem, né, dos grandes centros, e Itaiaçupeba é uma área, né, que está à margem do grande centro, ela é marginalizada de tudo. Seja dos serviços essenciais, de administração pública, como de mão de obra. Então, tudo que
As pessoas que pagam um preço em uma mercadoria no centro não aceitam pagar um outro preço. Então, assim, Sim. por que você está cobrando esse preço? Uhum. Por mais que não está considerando Por a mais questão que não está considerando. trajeto, tempo, Não está considerando né? nada disso. Todo A esse facilidade de custo. você ter esse custo lá. Então, exatamente. E é por isso que a gente precisa criar essa lógica de que a área da floresta ela tem uma outra lógica, né? Então, tipo, não se valoriza como algumas coisas da cidade, mas lá é uma área produtora de água. Sim, a gente né? precisa Então, enxergar esses a gente precisa benefícios enxergar esses benefícios de se morar lá em Itaspeba. e se empoderar desses benefícios, Sim, né? porque está se dos nossos perdendo, está tendo negócios. áreas invadidas, né? Nós viemos de lá, sabemos de quem que eram os terrenos. Metade de Itaspeba é do Rafa, metade é do Everton, metade pertence a Helena. E aí uma outra parte, já é hora de a gente acho que falar é da dos minha família. patrocinadores. Mas assim, a gente sabe, eram, né, dos nossos familiares, tinha essa questão e os filhos foram vendendo, a gente nem sabe quais são as pessoas que estão invadindo ou não invadindo, tendo as questões dos centros de recuperação. Mas eu queria que você falasse, Helena, quem são essas pessoas que estão na SAT, nessa diretoria, quais são os papéis, né? E tudo isso que o Rafa falou, nem eu sabia o papel fundamental da SAT. A gente vai lá, né, e vamos fazer alguma coisa, uhul. Mas passou por um super vale, né? importante. A SAT passou por um vale. É importante que a gente tenha em mente, assim, que a SAT, ela não é a Helena, sabe? Eu acho que isso é importante também. A SAT representa os moradores de Itaspeba. A Helena é moradora, os associados, né? O Rafael é moradora, o Paulo é morador, o seu José é morador, sabe? Então, a lógica da sociedade é isso, assim, é representar os associados. E quanto mais associados, sem contribuição financeira, não precisa necessariamente ser com contribuição financeira, mas quanto mais associados, moradores de Itaspeba a gente tiver, maior representatividade do bairro a gente tem, né? Uma melhor forma que a gente um melhor panorama das informações, né? Do que precisa, do que não precisa. Sim. Então, isso é um diagnóstico, né? E como a gente começou esse ano, a diretoria começou esse ano, somos em 6 pessoas hoje da diretoria administrativa. Vou até falar aqui o nome delas. O Renato, que é o nosso diretor de Patrimônio e Segurança, o Rafa, que é o nosso diretor de Relações Públicas, a Tati, que é a nossa diretora de Projetos, eu, como presidente, o Guinho, né, o Fagner, como... Voltou do Japão só para só para morar em Itaspeba. Depois do convite da Helena. A Helena falou, você volta. O Guinho é o vice-presidente e o Lélio é o nosso tesoureiro. Máximo. E a diretoria, mas a diretoria, ela faz as questões mais administrativas, sabe? Sim. É importante lembrar que, até que uma das ideias, que foi o Canal de Ideias, que é um projeto que a gente abriu para ouvir as ideias das pessoas, porque uma coisa é a gente ficar na nossa cabeça, outra coisa é a gente ter um diagnóstico, né? Uma abrangência, né, de ideias. Quais né? são as necessidades? Quais são as necessidades, né? Então, as pessoas vieram, e essas pessoas vieram com as ideias, e elas se tornam mais um braço da SAT. Elas não estão hoje na diretoria, ali administrativamente, mas elas estão tocando os projetos, né? Como a campanha da castração, que vai ter agora dia 19. Todas essas... o aniversário de Itaspeba. O aniversário de Itaspeba foi um conjunto, né? Uma comissão, mas também, futuramente, dentro da programação, um amistoso de futebol, porque alguém se propôs lá, o Dudu e o Zebinho se proporam a montar uma escola de futebol lá. Vou só fazer um recorte aqui rapidinho. Uma curiosidade, no momento de curiosidade. A SAT e o time que tinha lá em Itaspeba, que era o Capela, né? Sim. Capela Futebol, o time do Capela. Eles surgiram quase que juntos, assim, né? Na mesma época, e por iniciativa do outro, assim. Legal. Tem uma história embranhada. O Capela e o... E a SAT. E a SAT. Olha que legal. O esporte fazendo a diferença. E eu sedentária. Muito bom. Muito bem. Tá precisando lá no Capela, né, Tá precisando de jogadora, né? Meu Deus do céu. Então, a SAT, a gente precisa dessas pessoas também que estão com as ideias, que estão fazendo trabalhos voluntários, porque assim como a gente que está fazendo trabalho voluntário, mas a gente está cuidando dessa parte administrativa, o resto faz também as coisas acontecerem, né? Essa união, então, né? E cada vez mais a gente vai trazendo a presença, que essa é uma das coisas... As reuniões de bairro que está acontecendo, né? Com a gente tem quase 7 mil moradores. E a gente teve 30 pessoas nas reuniões. Então, assim, é pouco
demais. Sim, mas sabe, Tati, o que a gente tem colocado como meta para a gente em 2024 é exatamente que a gente consiga cada vez mais aproximar as pessoas, Sim. os moradores de Itaiaçupeba para a SAT, né? Por um tempo, as pessoas elas imaginam que aquele lugar é aquele lugar e eles que tem são um muro, eles, né? que tem um Ou que é uma extensão do poder público. Que então, não somos, que não tem né? nada, não tem nada a a ver. Relação Não tem nenhuma. nada a ver, é uma sociedade civil. Tem nada a ver com a prefeitura? Nada a ver com a Nada prefeitura, nem com o prefeitura, Nada a ver com a nem com o prefeitura. Estado. E com a Sabesp só, a gente está numa área que pertence à Sabesp, mas também a gente não Apenas. tem E nada a também ver não com a tem nada a Sabesp. ver com as igrejas, né? Não. Porque às vezes Não. tem as pessoas que têm essas crenças. Então, e a gente está trazendo essa questão do digital para ficar acessível para aquela pessoa que não tem horário, que precisa saber das informações. Então, assim, Exatamente, as não vai ter reuniões. desculpa, né? As reuniões, até só para puxar, as reuniões elas acontecem no horário tal, que às vezes fica difícil para todo mundo participar, Sim. né? Porque às vezes tem algumas outras questões. Mas o que a gente tem feito com todas as reuniões? A gente abre um forms exatamente para que as pessoas consigam colocar as opiniões dela lá. Perfeito. Tá? Então, para que a reunião ela tenha um desdobramento e depois tem uma sequência. Então, o Forms é um link que você encaminha pelo WhatsApp, preenche ali rapidinho, 5, 10 minutos, e as coisas acontecem, né? Então, isso eu acho que é importante falar também. Helena, eu ia te perguntar, acho que até nessa linha da proposta da nova diretoria, se você pudesse falar quais são as vertentes de trabalho em que a SAT está pensando, até para caso tenha alguém que está assistindo e fala, putz, tem uma iniciativa nisso, queria me conectar com a SAT e tal, como é que faz e esses canais que está tornando isso público, né? Eu sei que tem várias iniciativas aí para acontecer. Você quer que eu fale do propósito? Da SAT? A gente definiu um Boa. propósito, né? Boa. Porque é uma Boa, coisa Rafa. importante que quando a gente assumiu, eu falei, cara, se a gente quando você tem dúvida do que você faz, você tem que perguntar pro propósito. E aí, você tem várias esferas. Teu propósito pessoal de vida, teu propósito como empresa, como associação. Na dúvida se aquilo é bom ou não, pergunta pro propósito. E foi uma primeira das coisas que eu bati bastante pra gente elaborar, que é pra gente não se perder na nossa essência. Sim. E o propósito, a SAT tem o propósito representar, né, os seus associados na busca contínua de condições melhores para o nosso distrito. Sim. Ele é simples, mas ele vai em cada pessoa de Itaiaçupeba, ele vai em cada lugar. Ele é muito abrangente, apesar de ser simples. Sim. Orientar e representar, né, Exato, Rafa? orientar e orientação, representar. né? A gente tá com essa proposta exatamente de trazer mais informação, né, para tudo. E tanto que, assim, a gente tem seguido com algumas coisas com a nossa habilidade, né? O Rafa tem essa facilidade de tecnologia, por exemplo, que a gente consegue fazer e dar sequência. Mas a gente também fez as primeiras reuniões comunitárias que as pessoas trouxeram as primeiras demandas, né? Que é a segurança do distrito, Sim. as Educação, questões saúde. as questões das florestas, né, do meio ambiente, do desmatamento, a parte de educação e saúde. Então, é legal que a gente foi conversar com essa, ou a gente está organizando reuniões com essas demandas, né? Sim. A gente conversou com as pessoas que podiam, para a gente ir articulando. Então, a nossa lógica é que a gente consiga sempre orientando e tendo desdobramento, Perfeito. para que as coisas vão evoluindo, né? Então, o que a gente vai fazer dentro da segurança? A gente vai criar um CONSEG, por exemplo, que é um conselho de segurança comunitário. A gente sabe, então essas questões a gente está seguindo, Tá né? tendo essa escuta, né, desses moradores, as pessoas estão podendo participar de fato e tá tendo essas soluções também, né? Sim. E dando continuidade ao projeto que a gente iniciou há 2 anos atrás, de capacitação, desenvolvimento, eu acho que é bem importante, porque ano passado nós fizemos uma feira de feira do estudante aqui na cidade. Algumas pessoas me convidaram para poder organizar essa feira. E eu auxiliei, então chamei o pessoal do Sebrae, o pessoal das universidades, e a gente teve mais de 3.000 alunos. E nós conseguimos algumas bolsas de graduação. E o Tom sabe o quão difícil é. E as faculdades doaram bolsas de graduação. E o que aconteceu? Itaiaçupeba foi teve um aluno sorteado. Bacana. E eu falei, uau, que máximo. Então, vários alunos. E aí eu vou compartilhar com vocês algo que dói o coração. Mas as pessoas que foram sorteadas, elas não aderiram às bolsas.
E na nossa época, quão difícil era fazer uma faculdade, né? Sim. Então, eles tinham ali, por quê? Porque não tem a questão da mobilidade, não tem a questão financeira. Então, eu vou fazer uma aula vou fazer uma graduação, só que eu não tenho a vestimenta para ir para aquele lugar, eu não tenho transporte, eu não consigo ficar o dia todo fora. Então, não se pensou em tudo isso. Eu acredito que a SAT hoje está fazendo esse trabalho, né? Uma das ideias que surgiu arestas, na SAT no passado, né? Bacana é que a gente tem acesso a esse histórico, né? Uma porque estava dentro de casa, né? A gente tinha o Rafa pessoas... lembra muito bem de tudo. Uma das ações era que tivesse um polo universitário dentro da SAT, porque tem estrutura lá para isso. Sim. Era chamar as universidades para que se desenvolvesse atividades Vamos fazer lá acontecer. A gente Temos que fazer acontecer. Hoje está até mais fácil, porque você faz um EAD, você faz um polo digital e não só as faculdades de Mogi, mas... Às vezes a pessoa não tem, por incrível que pareça, existem pessoas que não têm a condição de ter uma internet. Sim. Tem. Não, lógico que tem. Nos bairros muito. mais Não tem afastados, acesso. não tem. Não vezes, tem. né? Tem coisas que são bem bacanas, né? Dessas dificuldades que às vezes a gente não enxerga, né? Elas são dificuldades meio invisíveis que faz com que as pessoas abram mão das oportunidades, né? Sim. A gente fala assim, a pessoa não tem oportunidade. De repente ela não tem a condição para aquilo. Exato. E a Rafa. gente é importante a gente olhar sempre as diversas realidades que permeiam. Né? Isso mesmo, Rafa. Quando e a gente essa for pensar em empatia, ações, né? Porque às vezes pessoas criam rótulos para outra, mas não aproveitou. Exato. Mas é porque Nossa, tem isso. algumas coisas, algumas variáveis ali que Impacta. são determinantes nisso, né? E isso é uma característica muito forte de vocês. E eu aproveito para parabenizar, né? De olhar esse todo, né? Obrigada. Olhar o ser ali como um todo. Acho que isso é muito ser importante. humano de fato, tem um né? ponto legal que aconteceu no passado, eu tô meio saudosista hoje. Nossa, tá super. Mas Só é um traz acidente história. dele, né? né? Sei lá. Envolve o Sebrae, eu lembrei, envolve o Sebrae. Teve um projeto lá em Itaspel, né, quando teve essa fase, que meu pai estava junto, que era com os pescadores, eu não sei se você cooperativa de pescadores lá em Itaspel, porque a gente tinha um problema com invasão. Na represa, na base da represa. E aí um dia meu pai chegou em casa, ele estava lá ativamente com isso, e aí um dia ele chegou assim meio transtornado, que ele falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí ele sempre falava assim, a gente, né? A gente quem, né? Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, não, porque as pessoas, elas vão pra onde depois que saírem de lá? Eles têm que ficar lá. Sim. É o lugar que eles escolheram para morar. A gente precisa dar condição para essas pessoas trabalharem, porque aí ele foi lá, ele conheceu a realidade, ele viu que essas pessoas trabalhavam não eram aproveitadores. Elas estavam desenvolvendo uma atividade econômica. E aí... Precisava orientação. Da maneira ele chamou o Sebrae, né, e começou um movimento para... levar o Sebrae Móvel. Começou um movimento para se formar uma cooperativa de pescadores ali e produzir tilápia em tanque rede dentro da represa. E aí você leva formalização, você leva dignidade, você leva um monte de coisa. O Rafa, agro, né? Eu posso aproveitar e de iniciativas pro empreendedorismo, né? O que a SAT está pensando aí? Quais são as próximas iniciativas? Lembra que a gente disse que juntava algumas habilidades, né? Então, eu com a parte de gestão de projetos, criei essa ideia, a proposta do canal de ideias, não sei o quê. E o Rafa, com a parte de tecnologia, eu cheguei para ele um dia e falei assim, cara, a gente precisa conhecer as pessoas, né? De Itaspeba. E aí o Rafa veio com essa ideia aí. Pô, eu vou pedir pro pessoal colocar... Que ideia, né? Vou pedir pro pessoal colocar... Mano, mas tem muita coisa bacana. Boa. O desdobramento dessa ideia é bem legal. Vou pedir pra eles colocarem aqui na tela o print do portal. Boa. Isso começou com uma ideia de diagnóstico. A gente precisava fazer saber... um levantamento, né? E nada mais... Quais eram as dores do distrito? Quais eram as dores do distrito, né? Porque para ter uma atuação mais focada e não ser algo abrangente do que está na nossa cabeça, né? A gente precisava realmente entender ali na ponta quais eram as necessidades. E o que é mais comum de você encontrar em Itaspeba e outras áreas semelhantes são pequenos empreendedores. Manicure. Ele por necessidade, né, Rafa? Sim, por necessidade. Confeiteiro. As pessoas... Eu empreendedor, né? Isso. Eu empreendo. E aí a gente pensou, como que a gente dá visibilidade para essas pessoas,
hoje em dia, e vira e mexe participando de grupo de WhatsApp, você vê alguém mandando, pô, precisava de um contato de pedreiro, precisava de um contato de marceneiro, até que horas que funciona o mercado, ou a lanchonete, eles entregam, não entregam, a gente precisava de um lugar que reunisse essas informações, para que as pessoas pudessem acessar. E aí eu falei para ele, pô, vamos fazer um portal? E a gente coloca os empreendedores lá e eles possam ter mais visibilidade. Uma vitrine pro cara, né? Uma vitrine. Isso, a gente passou por projetos como esse na pandemia, que teve que dar visibilidade, mas isso daqui é focado em Itaiaçupeba, e aí, putz, esse design fantástico, né? Eu comecei a desenvolver um negócio bem páginas amarelas, era uma lista, assim, você entrava, eu sou de tecnologia, mas design é muito meu forte. E aí a gente fazendo essas ações, olha como é importante o movimento, antes de você começar a roda para girar. Colocar em movimento as coisas. A gente fazendo isso, divulgando no Instagram. E eu achei até bacana porque espero que o Otávio e o Johnny estejam assistindo, né? Eu vou mandar para vocês, eu falei que ia lançar. Tá perto, eu acho que quando esse podcast for pro ar já vai ter lançado, porque tá perto do lançamento já. Mas eles vendo essas ações. O Otávio, que é de Itaiaçupeba. Filho do Sérgio. E aí, ele mandou pra mim, mandou no Instagram da Sart, ele não sabia que eu estava envolvido, mas ele mandou que ele trabalhava com desenvolvimento de sites, ele queria fazer um portal para associação, para poder divulgar as ações da Sart. Aí eu falei, acho que posso te aproveitar para uma outra coisa. Cheio, cara. Não, e a gente já fez um merchan, todo mundo que precisar de site. Claro. Então, eu falei para ele que ia fazer... ele me fez um cadastro no portal. Vou deixar o link do Instagram deles também. Gente, o trabalho deles é fantástico. Mas é isso, né? Porque às vezes a gente vai buscar fora e tem ali, mas a gente nem sabe. Esse portal vai trazer isso. Não, o portal, olha que louco. Antes dele existir, ele já cumpriu o papel dele, que é conectar exatamente quem tem a demanda com quem tem a oferta. Em Itaiaçupeba. Isso foi muito bacana, porque ele nem existiu ainda, ele nem estava publicado, ele já estava cumprindo o papel dele. E aí eu passei a ideia do portal é o seguinte, bem simples, você precisa contratar um serviço, ou você precisa encontrar algumas informações sobre o estabelecimento em Itaiaçupeba, você vai clicar, buscar profissional, coloca lá palavras-chave como pedreiro, ou lanchonete, ou restaurante, ou hotel, e aí vai trazer numa lista das pessoas que têm esse cadastro no site. Se você presta um serviço, você vem aqui e se cadastra, responde lá algumas perguntas, cadastro rápido. Pega o telefone, manda o WhatsApp lá pro cara e já fala direto. Quando a pessoa for procurar, as informações tem informações detalhadas do negócio, assim, horário de funcionamento, né, aquilo que a pessoa coloca, que o empreendedor coloca, e o contato do WhatsApp. Você clicou no link, ele já abre o seu WhatsApp no celular. A gente pensou mais em celular de ser um site leve, porque as pessoas, né, a informação tá na mão. E aí quem é prestador se cadastra e ele tem essa visibilidade. Nesse primeiro momento é só uma lista mesmo, você consegue procurar. Isso traz pra gente da SAT, e aí aí a gente chama o Sebrae para auxiliar nessa parceria. O desenvolvimento, primeiro o diagnóstico, de saber quais são os empreendedores que a gente tem, né? Os empreendedores locais, quais são as demandas, porque uma das perguntas ali a gente pergunta, uma das questões a gente coloca o que você espera, qual a dificuldade que você encontra em Itaiaçupeba hoje. A gente já tem, o portal ainda não foi lançado, a gente já tem mais de 100 pessoas cadastradas, mais de 100 empreendedores cadastrados. Que show. Isso é muito bacana. Porque é uma oportunidade tremenda para que ele se divulgar para Itaiaçupeba, né? Exato. E para os visitantes, a economia local, quem começa a girar. sabe não fazer um ponto turístico, né? Depois ele vai se desdobrar a ideia do... Dá para desdobrar em muita coisa. Inclusive o site, a gente vai deixar o link. Essa descrição vai ter bastante link. Vai ter. Não podia ser, né, o nome o link no endereço do site não podia ser outra coisa a não ser itaiaçupeba.com.br. Olha, cara, tinha o domínio, hein? Putz, cara, você acredita que quando eu tive essa ideia, eu falei assim, cara, tem que ser Itaiaçupeba. Eu procurei o domínio, aí tinha lá, eu falei assim, a gente vai comprar esse domínio agora. E aí, já reservei, né? Que legal. Que foi assim mesmo. E é só uma pílula do que vai ser, né? Depois ele vai desdobrar. De orientação, de desenvolvimento. E até aproveitando essa questão do cadastro de empreendedores, a pessoa que não sabe fazer esse cadastro, não tem, porque às vezes a gente tem pessoas que não têm o acesso. Né? Só ir na SAT, a SAT faz esse cadastro da orientação, certo? Sim, a gente fica segunda-feira,
das 9 às 11 da manhã lá, mas a gente pretende expandir o nosso A gente horário. precisa de voluntários para ajudar. Exato, Exatamente. se você é voluntário, Na portaria. muita na gente Se você secretaria. está ouvindo e horário. não sabe como ajudar, Se Já você tá já sabendo. se aposentou e gosta de ver pessoas, pode ajudar na parte da portaria, né? É. Aquele senhorzinho, senhorinha. Seu Rogério. E é legal, até você. Chamando Pô, as tem um multidões. negócio, ou eu converso com outras pessoas. Como é que eu vou promover esse tipo de informação, né? Então, o seu Pereira já tem uma missão. olha aí. Né? Mas acho que isso A é gente importante, colocando todo mundo, a né? gente envolver as pessoas, né? E mostrar que essas coisas estão acontecendo, né? E que a Sati não tem um muro, né? Não. Ela é uma É. ponte. Na Exato, verdade, já exato. derrubaram o Pra muro. conectar, Se né? tinha, já Então, derrubaram. Gente, Não tem nem muro, é um alambrado. Meu, Pra que ter legal visibilidade, tudo isso. Você vê é. que dá vontade de falar um monte de coisa, a gente lembra de um monte de coisa, a gente tá chegando ao fim, né? A gente não falou Muito 10% ao fim. do Mas que já, nós né? somos, do que fazemos. Esse é, um o primeiro. Vai ter não é nem um mais. podcast, é um shortcast. E aí, lembrando também de uma questão que nós estamos aqui hoje, mas nós traremos pessoas que são de Itaiospeba Sim. e tiveram um desenvolvimento profissional, pessoal, que tem uma história que vai desenvolver outras pessoas através da sua história. Então a gente As vai pessoas que convidar, acreditaram em né? Itaiospeba, né? Sim. E se você que está nos assistindo quer estar sentado conosco aqui nessa mesa, é simples. Primeiro passo. Se cadastra aqui no portal do empreendedor, que o Rafa Sim. acabou de falar, né? A gente vai deixar o link também Porque na é um dos descrição. critérios. A gente precisa saber quem são as pessoas que estão conosco, que quer ajudar, né? Que tem algum E nós queremos que você conte a sua história aqui. Então é muito simples. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você também sabe que tem uma história que pode impactar outras pessoas. E nós aqui dessa mesa, e eu vou falar por mim, aí vocês vão ver se vocês se comprometem. Mas Boa, legal. eu Vão ver, já deixamos. valendo, eu me comprometo a ajudar no que for possível, né? No desenvolvimento de pessoas, em conectar pessoas, em desenvolver pessoas, porque eu acredito que essa é a minha missão, né? A gente não se torna professora à toa. Afinal, foi quem me desenvolveu ali para ser professora foi a Amanda, né? Então ela estava como secretária aqui, ela fica fugindo, mas foi às vezes na minha casa os meus pais não tinham terminado nem o ensino médio, então eu não tinha uma referência de uma graduação, mas eu sempre tive o incentivo de que tudo é possível. Tudo é possível. E aí, quem foi o meu espelho? A Amanda, que era aquela que professora, que era legal, que era estilosa, né? Que Jovem. 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 Então, assim, nós precisamos que os nossos jovens de lá tenham essa referência. Nossa, a gente tem muito exemplo né? de Itaiospeba. Tem. Então, tem muita gente para trazer aqui. A gente vai fazer uma lista e eu tô comprometida com a associação, hein? professores Boa, de hein? Itaiospeba, Nossa, hein? cara. Olha, Ô, Tom, você tá comprometido também, né? Eu... tô junto. Tem que Hoje eu- responder? Eu achei É. que já É ao vivo, já aí tava, você já, né? escutando, né? É isso. Pensei que já tava já intrínseco aí, mas... Pô, tem um... É um negócio bem rápido. Precisa pra você terminar, senão você... Ah, é pra terminar. Ela já falou que tá caminhando pro fim. Pô, eu quero agradecer você que estava aqui, que acompanhou o nosso shortcast. Busca as informações aqui na descrição. A gente tem os links, também tem no Instagram da Sati. O WhatsApp da O Sati, acho que é WhatsApp da legal. Sati. A Faça gente vai uma visita deixar. na Sati. Faça uma visita. Aquele espaço é de Itaiospeba, né? A gente tem, até mesmo antes de ser Sabesp, ele era um espaço público, era um espaço de Itaiospeba. E não há motivo de não ser ocupado pelas pessoas de lá. A gente vai fazer umas coisinhas lá na quadra, né? Ah, é no próximo episódio. No próximo episódio. Boa. Sem spoilers o próximo Ai, episódio. Ou não, né? Talvez a gente solte alguns. Mas busca essas informações, a gente está à disposição para isso, com bastante energia. Se você tem ideia, se você tem... Também procure a Sati, né? Eu costumo dizer uma frase que eu aprendi, agora eu não vou lembrar o nome, mas o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, quanto mais pessoas se juntarem em prol de uma ação, mais chance disso ter sucesso. Bom, é isso. Eu agradeço. Valeu, Tati, Obrigada. por ficar cutucando a gente. Vamos lá, vamos lá. Boa. Vamos falar, verdade. vamos falar. Bom, gente, eu também agradeço. Tô à disposição. Tá? Só queria escutar isso. Da Sati. Ó, Nossa, hein? tamo junto, né? Eu Tô acho que a desde gente fevereiro te enchendo o saco. temos várias iniciativas aí pra poder caminhar em conjunto, né? E eu acho que o recado é para o morador de Itaiospeba aí que tá ouvindo, né? Promover isso, divulgar, né? Vamos participar. Eu acho que a gente só consegue deixar Itaiospeba melhor se a gente fizer um pouquinho seu, um pouquinho de cada um que tá assistindo, né? Com certeza
vai ser um montante aí que vai levar o desenvolvimento de Itaspeba. Então isso é importante. Valeu, viu? Boa. Mas É nossa doutora. A doutora da mesa, hein? Caramba, hein? Eu não gosto de me gabar, vocês ficam ainda falando. Gente, obrigado de novo pela iniciativa. Tati, acho que foi ótimo você trazer isso e também trazer as pessoas inspiradoras de Itaspeba para que todo mundo, assim, para os jovens, né? E eu falo isso com propriedade porque eu estou dando aula para eles e eu vejo, assim, o quanto eles estão desanimados com a vida, assim, sabe? Tem 15 anos e já estão desanimados com a vida. E eu acho que isso é legal para divulgar as pessoas inspiradoras, né? Às vezes, dentro de casa ou próximo, ele não tem essa pessoa que pode, sei lá, ser aquela pessoa como a Amanda foi para você, né? Essa referência. E aí, ter aqui esse espaço para trazer todo mundo que é de Itaspeba, que entende a realidade de lá, acho que vai fazer diferença. Então, parabéns pela ideia. Obrigada, gente. Se vocês... mais um jabá. Deixe nos comentários aqui, seja ou no Instagram, se você está vendo no Instagram, ou se você está vendo no YouTube. Deixe nos comentários quem são os empreendedores que vocês querem ver aqui nessa mesa. Legal, nossa. Coloca lá. Tá muito profissional essa galera. Pô, tinha a parte que você ia falar assim, deixa aí suas redes sociais. Eu falei, não, mas na minha rede social eu não falo sobre isso. Mas eu acho que tem muita parte da Simone aí, mas tudo bem. Boa. Eu vou trazer ela aqui Então também. é isso, gente. Obrigada. E se você quer nos ajudar, tanto com mão de obra, com patrocínio, procure um de nós, né? Porque a gente precisa de recursos para que tudo isso seja Boa. possível. É isso. Boa, valeu. Valeu.